Olá, galerinha do 7º ano da JMB. Olha nós aqui novamente para mais uma videoaula. Isso mesmo, para mais uma videoaula que vai ficar disponível no nosso canal. E hoje, para conversar com vocês sobre diferenças e semelhanças, eu disse diferenças e semelhanças entre mitos e lendas. Isso mesmo que você está ouvindo. Semelhanças e diferenças entre mitos e lendas. A segunda unidade do nosso livro de língua portuguesa está tratando desse assunto. Está trazendo dois gêneros textuais diferentes, que é o mito e que é a lenda. Apesar de haver semelhanças entre eles, mas também existem diferenças. E na videoaula de hoje, nós vamos procurar entender essas semelhanças e essas diferenças, para que fique claro para a gente o que é um mito e o que é uma lenda. Beleza? Então vem comigo. Aqui eu coloquei na primeira tela 4 imagens. Imagem 1, 2, 3 e 4. Ah, professor, você deve estar dizendo, essas imagens, elas me parecem familiares. Eu já vi essas imagens e sei o que elas significam. Sei o que elas estão representando, retratando. Pois bem, essa primeira imagem, eu creio que você já conheça, porque é uma imagem muito popular, é uma imagem que a gente está sempre encontrando nos livros e também nas histórias, na própria mídia, na internet, enfim, nós vamos estar sempre encontrando essa imagem. Você sabe que aqui se trata de um personagem folclórico, o conhecido Saci, o Saci Pererê. Justamente, ele é caracterizado por esse gorro vermelho que ele utiliza na cabeça, por esse cachimbo que ele também está sempre utilizando, e por ser um garoto que anda com uma perna só, fazendo muitas travessuras, dando muitas gargalhadas, tá certo? Então é um personagem folclórico bastante conhecido, Saci Pererê. Muito bem. Aqui, certo, eu tenho uma outra imagem, a imagem 2, e você deve estar aí na sua casa dizendo, ah, professor, essa imagem me mostra a metade de um homem e a metade de um lobo. Metade homem, metade lobo. Isso mesmo. Então, que personagem te faz lembrar, que personagem folclórica te faz lembrar essa imagem, que é a metade homem e a metade lobo? Ah, professor, é o lobisomem. Isso mesmo. Então, nós estamos diante aqui, dessa figura lendária, folclórica, que é o lobisomem. Beleza. E essa terceira imagem? Essa terceira imagem, professor, eu estou vendo aí um homem com um saco. Isso mesmo, você está vendo um homem com um saco. Essa imagem, é uma imagem que mostra para a gente, o homem do saco, ou o velho do saco, ou ainda, para alguns, o Papa Figo. Eu disse o Papa Figo. Ou seja, é uma figura folclórica, que, na verdade, aparece na lenda, o Papa Figo, ou o velho, ou o homem do saco. Inclusive, esse personagem folclórico, ele é muito utilizado pelos pais quando contam essa história para as crianças. Porque essa história
ela vai fazer com que os pais mostrem para os seus filhos menores, as crianças, de que elas não devem estar saindo pelas ruas, né, para falar, para conversar ou para dar atenção a estranhos. Né? Essa história, essa lenda mostra que esse personagem, ele tem, certo, uma doença, ele tem um problema e ele anda, né, vagando nas ruas, procurando locais em que as crianças costumam se aglomerar, né? E a lenda, a história diz que ele utiliza de uma linguagem, certo, muito encantadora para atrair as crianças para ele, inclusive com presentes, inclusive com balas, com doces, né? Fazendo promessas a essas crianças e levando essas crianças para outros lugares. E aí a lenda diz que ele mata a criança, né? Tira o fígado da criança para beber o sangue, depois deixa o corpo, né, naquele local e junto com o corpo ele deixa uma quantia em dinheiro para a família realizar o funeral da criança. É o que reza a lenda, é o que diz a história, certo? Pois bem, essa outra imagem, que é a quarta, né, essa daqui, claro que todos vocês, né, conhecem, já estiveram lá, né, certamente muitas e muitas vezes, e você deve estar dizendo, professor, isso aí é a pedra da moça. Justamente. Eu coloquei essa imagem aqui de forma proposital, né, até porque ela faz parte da nossa realidade, ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte do nosso contexto. Então, a pedra da moça. E quando a gente fala da pedra da moça, a gente lembra daquela lenda, né, a pedra da moça, né, cujo personagem é uma sereia. Pois bem, é uma moça, né, que algumas pessoas dizem já ter visto, né, alguns pescadores dizem já ter visto. E que, a partir desse episódio, criou-se uma lenda, criou-se uma história, né? Uma história que inclusive já virou livro, né? O nosso colega Clotemir Damasceno Rabelo escreveu essa história na forma de um livro. Inclusive esse livro, ele está presente na biblioteca da nossa escola e vocês podem, quem ainda não conhece, pode pegar esse livro para ler, né? A Lenda da Pedra da Moça. Pois bem, essas imagens que eu coloquei aqui nessa primeira tela da nossa videoaula é justamente para mostrar que o folclore brasileiro, ele é por demais rico, diversificado, né? Mostrando aí uma riqueza lendária, mitológica, cultural que nós temos e que nós precisamos conhecer. Então, mito e lenda, professor, há diferença? Sim, há diferença e há semelhança. Então vamos ver, certo, na próxima tela, essas, né, diferenças e essas semelhanças. Então vamos começar pelas semelhanças. O que é que existe de semelhante entre o mito e a lenda? Veja bem, primeira semelhança. Os dois gêneros são gêneros textuais do tipo narrativo. Lembra aquela videoaula, né? Inclusive está disponível no nosso canal, em que eu falo de gênero textual, né, e falo de tipo textual. Pois bem, então olha só aparecendo aqui novamente o assunto. Mito e lenda são dois gêneros textuais do tipo narrativo, ou seja, o que predomina, né, o tipo de texto que predomina nesse gênero é o tipo narrativo, é a narração, né? E quando a gente fala em texto narrativo, você já sabe, é aquele que apresenta personagens, né, apresenta um enredo, apresenta conflito, apresenta um desfecho, ou seja, começo, meio e fim. Beleza. Então, isso aqui é uma semelhança, né?
Essa aqui é uma semelhança que existe entre o mito e a lenda. São dois gêneros do tipo narrativo. Outra semelhança, fazem parte da tradição oral, ou seja, são histórias que são contadas de pai para filho, né? De avô para neto, de geração em geração. Então são atividades contadas, ou seja, elas fazem parte da tradição oral. Muito embora essa característica ela seja mais marcante na lenda do que no mito, certo? A lenda ela tem essa característica mais marcante de tradição oral, mas o mito também, tá certo? Então há uma semelhança aí, mais uma semelhança entre esses dois gêneros. Outra, são histórias curtas, né? Mito e lenda são narrativas curtas, que tentam explicar fenômenos e eventos, né? Há quem diga que o mito, ele explica fenômenos, né? Como, por exemplo, a origem do mundo, a origem do ser humano, né? A origem dos fenômenos sobrenaturais, né? O relâmpago, o trovão, enfim. Há pessoas que afirmam que o mito, realmente, ele surge para explicar eventos, explicar fenômenos, tá certo? É o seu principal objetivo. Fenômenos e eventos que a própria ciência e a lógica não conseguiram explicar e que os povos antigos, eles buscaram uma forma de compreender esses fenômenos, esses eventos, e a partir dessa forma de compreender, criaram uma história, criaram um mito, certo? Então, o mito ele tem essa função, esse objetivo de explicar. A lenda tem mais o objetivo de justificar um acontecimento, de justificar um fenômeno, né? E o mito mais de explicar. Mas os dois, em relação a essa questão de explicar e justificar, têm uma semelhança entre si. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui nesta tela. Pois bem, outras são gêneros que não têm uma origem definida, ou seja, não se sabe exatamente quem foi que criou ou contou, né, pela primeira vez aquela lenda ou aquele mito. Não tem uma origem necessariamente definida. Isso também é uma semelhança que existe entre mito e lenda. Veja outra. Costumam sofrer alterações por ser histórias contadas várias vezes. Essa também é uma semelhança. Tanto a lenda quanto o mito, né, por ser histórias contadas de uma pessoa para outra, de geração para geração, há uma tendência de que outros elementos, né, nessa contação da história venham ser agregados, venham ser acrescentados a essa história, dando, né, uma tonalidade diferente à história original. Então é possível que haja, certo, alterações, tanto na lenda como no mito, porque são narrativas, são histórias, né, que seguem a tradição oral, que são contadas. E por ser contadas várias e várias vezes, alguém pode acrescentar algum elemento novo, tá certo? Outra semelhança, são gêneros que têm a função de ensinar, de entreter, né? O mito tem a função, o objetivo de explicar e de trazer um ensinamento. A lenda também não é diferente. Ela surge também com esse propósito, com esse objetivo de trazer para os leitores ou ouvinte, certo, alguma moral, alguma lição, algum ensinamento. Então, essas são algumas semelhanças que existem entre o mito e a lenda. Agora vamos ver algumas diferenças na próxima tela, né? Diferenças entre mitos e lendas. Primeiro, mito vem, primeira diferença nós vamos ver na etimologia, né? Na origem da palavra. Mito vem da palavra grega, mitos, né? Que significa pensamento, história ou discurso. Então preste atenção. Mito vem de uma palavra grega, mitos, que significa pensamento, história ou discurso. Já lenda vem do latim, legenda, que significa história ou coisa
coisa, entre aspas, para serem lidas. Né? Então, uma história para ser lida. Então, a lenda, ela vem do latim e significa uma história para ser lida. Então, veja que na etimologia, no surgimento da palavra, já há uma diferença entre mito e lenda. Enquanto o mito vem do grego, né, a lenda vem do latim. Beleza. Outra diferença. No mito não há evidências de que a história tenha acontecido. Na lenda, algo pode ser verdadeiro. Isso é uma coisa interessante, né? O mito, há quem diga que é uma narrativa totalmente ficcional. Ou seja, é fruto da imaginação, é algo inventado. Portanto, no mito, não há evidências de que o fato narrado realmente tenha acontecido. Já na lenda, não. A lenda surge de um fato, de um acontecimento real, certo? E vai se acrescentando a esse fato um pouco de fantasia, um pouco de ficção. Então a lenda passa a ser uma mistura da realidade, né, da verdade, com a ficção, com a fantasia. Então é possível que em uma lenda, muito do que é narrado nela seja verdade, seja verdadeiro. Né? Há quem diga que uma lenda não é totalmente mentira e também não é verdade absoluta. Mas que na lenda eu posso sim encontrar, certo, elementos, certo, que retratem uma verdade, certo, que retratem uma realidade. Então é uma mistura, a lenda ela mistura a fantasia com a realidade. Beleza. Veja bem, outra diferença. No mito, os personagens são deuses, semideuses, heróis, com poderes sobrenaturais. Né? E aí, quando a gente fala em mito, a gente se lembra da mitologia grega. Né? Os gregos, eles têm, certo, uma riqueza, né, muito interessante no que diz respeito à mitologia. Né? Eles criaram inúmeros mitos. Então, a Grécia, né, é o berço da mitologia. Lá você encontra diferentes deuses e semideuses, né, permeando essa cultura mitológica. Tá certo? Então, quando a gente fala em mito, a gente lembra muito da Grécia. Né? Mas aí não existe mito só na Grécia. O Brasil, nosso país, também tem muitos e muitos mitos. Né? É uma cultura também muito rica em lenda e mitos. Tá certo? Então, o mito ele traz personagens, né, com poderes sobrenaturais. E ele está sempre narrando acontecimentos mágicos, fantásticos, né? Coisa sobrenatural, que muitas vezes foge à capacidade dos humanos, que só os deuses e semideuses conseguem intervir, né? E resolver com os seus poderes mágicos. Pois bem, já na lenda, as personagens são pessoas ou personagens folclóricos. Né? E aí, quando eu coloquei aquelas 4 imagens lá na primeira imagem, aliás, na primeira tela, né? Quando eu coloco essas 4 imagens, nós estamos diante aqui de personagens folclóricos que aparecem nas lendas brasileiras. Né? Aparecem nas lendas brasileiras. Por exemplo, a lenda do lobisomem, apesar dela não ser uma lenda totalmente brasileira, ela ter surgido em Portugal, né, e ter vindo para o Brasil, mas é uma lenda bastante conhecida aqui no Brasil. Então, é um personagem folclórico, certo? O Saci também, o homem do saco. Né? Então, esses personagens, eles são personagens folclóricos, lendários, porque eles estão aparecendo nas diferentes lendas do folclore brasileiro. Tá certo? Então, a lenda traz geralmente como personagem pessoas ou, certo, personagens folclóricos. Né? Muito bem. Então, veja aí, certo,
que existem diferenças entre a lenda e o mito, né? E a gente viu aí essas semelhanças e essas diferenças. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, eu estou deixando aqui uma pesquisa para vocês fazerem. Vocês vão pesquisar sobre a lenda da Pedra da Moça. Isso mesmo, lenda da Pedra da Moça. Essa lenda que a gente já ouviu falar tanto, né? Que os mais velhos contam para os mais novos. Tem tantas pessoas aí de mais idade que conhecem a fundo essa lenda, com detalhes interessantes. Então vocês vão procurar essas pessoas na comunidade de vocês, essas pessoas de mais idade, e vão conversar com elas, vão pedir para elas contarem essa história, né? História da Pedra da Moça. Vocês vão escrever essa história no caderno, certo? E depois vocês vão fazer uma ilustração. E depois, se vocês escreverem e ilustrarem, né, vocês vão estar enviando essa história, né, para o meu PV, para o meu privado, tá certo? Agora, por enquanto, vocês só vão copiar, certo? Só vão pesquisar e copiar, porque depois eu vou pedir para vocês fazerem a revisão do que vocês escreveram, né? E depois da revisão é que vocês vão ilustrar. E depois da ilustração é que vocês vão enviar para o meu PV. Então é isso, galerinha. Eu espero ter ajudado vocês a compreender o que é um mito, né? O que é uma lenda, semelhanças e diferenças entre eles. No mais é isso. Vamos ficar por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, certo?